Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô gravando isso daqui de noite porque senão muito barulho, tá? Aqui é o professor Marco de Filosofia. Vocês vão, no caso, ver hoje a respeito do conteúdo do dia 10 a 14 de maio, que fala a respeito da questão da dedução, ok? Então, nós vamos falar sobre a dedução, indução e analogia. São tipos de argumentação, certo? Então, no caso, quando a gente fala de dedução, nós estamos falando de uma dedução que se presta à questão da lógica. Ele está, no caso, interpretando fatos. Ela está interpretando coisas que já estão dadas. Então, quando você faz uma conta de matemática, é literalmente isso. Quando tem aquele probleminha lá, João tem 2 laranjas, Ana tem 3, quantas laranjas todos eles têm? Já é uma questão de dedução, tá? Então, por exemplo, um silogismo categórico, aquele silogismo aristotélico, é um exemplo já de dedução. Quando você tem, por exemplo, lá, como tem um texto, todo brasileiro é sul-americano, todo paulista é brasileiro, todo paulista é sul-americano. Então, se você sacou aqui, você está falando a respeito de pessoas que, no caso, e suas nacionalidades. É uma coisa muito simples de você perceber a questão dessa relação. O Brasil está na América do Sul, São Paulo está no Brasil, então quem mora em São Paulo é sul-americano. É básico, tá? Mas isso já é dedutivo, tá? Então a dedução é uma coisa que as pessoas fazem a todo tempo, certo? Então, na física, quando vocês têm aquelas provas de física, química, biologia, em que vocês precisam, no caso, produzir resultado relacionando coisas e já está lá, as alternativas já estão lá, os elementos, já é uma dedução, tá? A indução ela é um pouco mais complexa, porque na indução você tem tanto a questão da indução completa como incompleta. Então, a indução ela trabalha por generalização. Eu vejo algo se repetindo, eu vejo um padrão das coisas. Você vai, no caso, produzir um resultado através de indução, tá? Indução completa é aquela em que, no caso, dentro do texto, ele fala que cada um dos elementos fazem parte de um conjunto, tá? Então, a indução completa é justamente quando você tem um conjunto de coisas que elas têm características, que elas fazem parte da mesma coisa, tipo as partes do corpo humano, tá? Os números primos, números pares, eles fazem parte do mesmo conjunto, eles têm o mesmo tipo, a mesma natureza, algo que relaciona uns com os outros, tá? Mas daí já tem também a questão da indução incompleta. A incompleta é um pouco mais complexa, porque na incompleta é aquilo que os cientistas fazem com as experimentações, com as estatísticas, tá? Você vê um fenômeno se repetindo e você acredita que aquilo se torna um fato literalmente pela repetição. Se lembrem lá do que a gente viu com o David Hume, tá? Então, na indução incompleta, por exemplo, ali dentro do texto tem lá a questão, essa porção de água ferve a 100 graus, esta outra, logo a água ferve a 100 graus. Eu fiz essa experiência no caso, eu repeti ela e eu creio que ao nível do mar, pelo menos, a água ferve a 100 graus, eu tenho essa certezinha, tá? Isso dentro do laboratório, se vocês um dia tiverem que fazer essa disciplina, né? Laboratório de física, principalmente, vocês vão ter que fazer essa questão de saber qual que é o ponto de ebulição dos líquidos que você vai ter que, no caso, trabalhar com eles, porque você precisa, no caso, marcar exatamente porque a gente não vive ao nível do mar. Sempre, mesmo aqui, que a gente que mora aqui em São José, Florianópolis, a gente não vive literalmente ao nível do mar, tá? E aí você tem um outro exemplo ali, a condução do cobre, né? O cobre é um condutor, o ouro é um condutor. Então, eu acho que todos os metais são condutores. Eu faço essa generalização, tá?
Só que você tem, por exemplo, a generalização é incompleta porque você pode ter exceções, tá? Por exemplo, os metais eles têm uma exceção. Por exemplo, se eu pedir para você, todos os metais são sólidos? A resposta é não, porque você tem o mercúrio é líquido, tá? Então, nem todos os metais são sólidos. Essa é um bom exemplo já que a gente tem de como a generalização nem sempre é tão boa, porque você pode ter exceções nos casos, tá? E por último a gente tem a questão da analogia, que é a simples comparação. Então, quando a gente compara coisas, certo? Você tem justamente as analogias. Ali no texto você tem lá a questão lá do Paulo que sarou das dores de cabeça, então eu vou receitar o mesmo remédio lá para João. É uma comparação, porque também ele vai sarar da dor de cabeça da mesma forma, certo? Ali, por exemplo, o macaco ou os ratinhos foram curados lá de uma certa doença, então o ser humano também vai. Eu estou fazendo uma comparação. Analogias é uma simples comparação entre coisas, certo? E no caso, você tem, por exemplo, dentro da própria poesia, coisas tipo lá, um dos sonetos de Camões que tem aquela famosa frase: o amor é fogo que arde sem se ver. Ele está falando, por exemplo, que as pessoas quando se apaixonam entram em combustão espontânea? Não. Ele está falando que as pessoas, no caso, vivenciam seus sentimentos de uma forma tão ardente quanto o fogo. Ele está fazendo uma comparação entre a paixão e o fogo, certo? E aí que está justamente a base da analogia, certo? Então vejam isso dentro do texto. Eu pedi para vocês criarem um exemplo de cada, um exemplo de dedução, um exemplo de indução e um exemplo de analogia. E me apresentarem isso na próxima aula, ou assim que possível para quem está no 100% online, certo? Qualquer coisa, tirem suas dúvidas. E isso daí foi a nossa aula 9, tá? Ela é respectiva ali a semana que passou, do dia 10 a 14 de maio, ok? Então eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê por aí.